Fala meninos, como é que vocês estão? Beleza? Tudo tranquilo, tudo em paz? Estudando bastante, se dedicando. Ó, isso é um mantra, eu vou repetir sempre, porque é o que você tem que fazer. Estamos juntos, eu estou aqui para te ajudar. Vamos tentar sempre fazer isso juntos. Se pintou dúvida, me ache lá pelas redes sociais, @professor Flávio Brito, lá pelo Instagram, que a gente vai bater um papo. Eu sou enroladinho, mas eu vou te responder, você pode ter certeza, viu? Vamos discutir um pouquinho agora dos autores do Barroco brasileiro. O primeiro autor que nós vamos analisar se chama Gregório de Matos Guerra, também conhecido como Boca do Inferno, isso mesmo, o famoso Boca do Inferno. Por que esse cara era chamado de Boca do Inferno, hein? Esse é considerado o poeta mais representativo do Barroco brasileiro. O Gregório de Matos nasceu no Brasil, só que ainda pequeno, com 8, 9 anos, ele foi estudar numa ordem jesuíta, num colégio jesuíta, e de lá ele foi para a Europa. Depois ele volta para o Brasil, vai de novo, e nessa segunda vez que ele vai estudar, vai se formar em Direito, vai trabalhar no corpo de advogados lá, ganhando experiência, próximo da figura da coroa e do rei, e quando ele volta para o Brasil, ele volta como um jurista. Não tínhamos no Brasil a figura do juiz de ofício, porque aqui ainda era uma colônia, mas existiam alguns indivíduos que tinham a função de um tipo de juiz, e é o que ele vai aqui executar. Então, quer dizer, ele era uma pessoa importante. E como ele era uma pessoa importante, ele via a realidade e não aceitava ela como ela era. E inúmeras vezes ele a denunciava, ele a criticava, ele a expunha. E ao criticá-la e expô-la, nós veremos claramente de onde vem o apelido dele, Boca do Inferno. Como ele era um homem importante, ninguém colocava a mão nele. E ele dizia o que ele pensava, muitas vezes criticando pessoas importantes, políticos, esposas de políticos e etc. Então ele sempre disse o que ele pensava da forma como ele bem queria. E por conta disso ele foi exilado durante alguns anos na África, viu? Quando terminou o exílio, ele voltou para Portugal e pediu para voltar para o Brasil, ele até voltou. Tanto é que ele vai morrer aqui em terras brasileiras. Mas ele não pode voltar mais para sua querida Bahia. Ele vai voltar para Pernambuco e lá passará seus últimos dias, seus últimos anos e dias. Estamos falando de um cara que teve a coragem de dizer o que era preciso dizer em uma época de colônia no Brasil. Óbvio que dizer aquilo que também lhe interessava, né? Aquilo que lhe era pertinente, mas ainda assim ele dizia o que era preciso. Beleza? Nós estamos falando de um autor que rompeu costumes porque ele trabalhou com 4 tipos de literatura. Eu citei 3 aqui e acrescento mais uma. A poesia religiosa, a poesia lírico-amorosa, a poesia satírico-social e a poesia filosófica. São seus principais tipos de textos. Nós vamos começar por uma poesia lírico-amorosa. Olha que bonitinho esse texto. A mesma dona Ângela. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente. Em quem se não em vós se uniformara? Quem vira uma tal flor que a não cortara? De verde pé da rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara? Se, pois, como anjos sois os meus altares, foreis no meu custódia a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Massa, né? Muito legal, muito bonito. Eu queria que vocês observassem algumas coisas de início. Primeiro, observe a estrutura. Observou? Você está diante do quê? 2 quartetos e 2 tercetos. O nome disso é soneto. É um soneto clássico italiano, formado por 2 quartetos, 2 tercetos. Um soneto petrarquiano. Observe se tem rima. Anjononome... se tem métrica primeiro. Anjononome angélica na cara. Acompanhar a divisão? Anjononomian, OLzão sonoro, enquanto vogais abertas. Gélica na cara. A gente conta até a última tônica. E a última tônica de cara é K. Urá a gente desconsidera. Conta quantas deram? 10, né? Pois é. Os versos são todos decassílabos. Tem esquema de rimas? Olha o final da primeira estrofe.
Cara juntamente, florente, uniformara. Cara juntamente, florente, uniformara. Olha aqui, ó, como é que ela fica. Ela fica assim, ó. A, B, B, A. Como é que é o nome disso? Opostas ou interpoladas, exatamente. Vamos voltar para o texto, para o sentido dele, para a sua composição? Vamos lá, ó. Anjo no nome, angélica na cara. Você está vendo o paradoxo? Não, né? É óbvio, não tem. O que nós estamos apresentando aqui não é um paradoxo ou antítese, é uma dualidade. Anjo no nome, angélica na cara. Então, assim, o anjo está no nome e o anjo está na cara. São dois elementos e não elementos contraditórios, beleza? Vamos continuar. Isso é ser flor e anjo juntamente. Se você está com esse poema do seu lado aí na apostila ou em alguma lista, circula esse flor e anjo. Flor é o quê? Matéria, não é? Físico, você pega, você cheira. O que é anjo? Anjo você não consegue alcançar, você não toca, você não sente. Você pode até sentir por um campo sensorial, mas você não tem a presença física para se tocar ou ter do seu lado, né? Então a flor é matéria e o anjo é essência. Olha que massa. As palavras, por meio do seu sentido, geram uma dualidade, matéria e essência. Ela é ao mesmo tempo anjo e ao mesmo tempo flor. Se ela é flor, ela é bela. Se ela é anjo, ela é pura. Ele está falando de uma mulher que é pura e bela. Olha os dois elementos que a compõem aí, viu? E quem senão em vós se uniformara? Por que ele afirma para nós que somente nela se unem essas duas coisas? Pergunta para você, o que te faz se apaixonar por uma outra pessoa, por um homem ou por uma mulher? Hã? Como que você sabe que está apaixonado por essa pessoa? Uma das inúmeras possibilidades de definição é dizer que eu sei que estou apaixonado quando, sem querer, eu penso nessa pessoa o tempo todo, né? Eu preciso pensar em parar de pensar nessa pessoa. Doideira, hein? Que maluquice. Agora imagine, por que você gosta do seu namorado ou da sua namorada? Se existem tantos outros homens e tantas outras mulheres belas por aí. E você sabe que existem outros homens belos e outras mulheres belas. Simples, meninos. Você ama essa pessoa porque é nela que se une o anjo e a flor. Viu que bonitinho? É nela que se junta a beleza e a pureza, a essência daquilo que são suas emoções, seu sentimento. Olha que legal, né? Quem vira uma tal flor que a não cortara de ver de pé da rama florescente, aqui a coisa fica um pouco mais picante, gente. Quem vira uma tal flor que a não cortara de ver de pé da rama florescente? Quem é capaz de ver uma beleza tão grande que não queira tê-la para si? Quem? Me explica quem não quer. E essa beleza que ele se refere é o quê? Apenas a imagem? Não, existe aí um elemento que vai gerar a dualidade com o anjo, que é a questão da matéria pelo corpo, o desejo, a questão física. Quem é capaz de ver uma beleza tão grande que não queira tê-la para si, gente? Que não queira tocar o corpo, sentir o calor, experimentar o sabor? É disso que ele está falando. E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus não idolatrara, só que ao mesmo tempo que ele a deseja fisicamente, ele a deseja espiritualmente. Quem é capaz de olhar para um anjo tão belo e não idolatre? Na Bíblia diz que só podemos idolatrar a Deus. Ele a ama tanto que ele a idolatra. Ele a ama demais. Ele a quer demais, ele a deseja demais. Só que eu desejo ela como anjo e como flor, como matéria e como essência. E tá aí a grande dicotomia. Porque se eu tiver essa mulher com matéria, se eu tirar a sua virgindade, se eu a tiver sexualmente, eu matei o anjo, porque ela deixa de ser pura. Se eu mantiver o anjo, é porque eu não a terei fisicamente, então eu mato a flor. Escolher uma coisa automaticamente o faz abrir mão da outra, criando essa tensão e dualidade característica do barroco. Tcharam! Entenderam? Viu tanto que é bonitinha a poesia barroca, fácil de entendê-la? Se, pois, como anjo sois os meus altares, foreis meu custódio e minha guarda, livrarei eu de diabólicos azares. Como que essa mulher amada pode me livrar de diabólicos azares? Os diabólicos azares seriam outros amores, não seriam não? Como que ela me livra disso?
me amando, me querendo. Só que se ela me deseja, me quer e se eu a tenho, eu vou matar o anjo. E agora? O que eu faço? E ele termina dizendo: mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjos que me tentam e não me guarda. A conclusão que ele chega no final do poema é muito simples. Ele deseja essa mulher, ele quer essa mulher. Só que muito provavelmente essa mulher nem sabe que ele existe, ou se sabe que ele existe, ele não pode tê-la. O que vai gerar nele uma dor ainda maior. Por isso que ele afirma: sois anjo que me tenta e não me guarda. Como um anjo você deve me proteger. Só que na verdade você me faz o quê? Pecar. Você me faz pecar porque eu a quero e não a tenho. Porque eu a busco e não a possuo. Então a mesma Dona Ângela é uma reflexão dualista sobre a natureza do amor que se constrói entre os elementos físico e espírito, ou essência e matéria, anjo e flor. Essa mulher que possui essas duas coisas em sua natureza, o que gera nele um conflito sobre como poderia tê-la. Tá claro, meninos? Entenderam? Deixa eu te dar um outro poeminha bem bonitinho aqui, ó, para você acompanhar esse raciocínio. Esse é um poema erótico sensual. Alguns consideram como satírico erótico, outros lírico erótico. Só um trechinho, bem trechinho mesmo. Amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Meninos, esse poema é autoexplicativo. Eu não vou explicar ele para vocês, não. Não vou fazer isso não, porque eu sou um rapaz sério, sistemático. Eu não vou te mostrar isso aí, não. Mas você sabe muito bem que ele está falando do que, meninos? Sim, desse amor físico. Vamos passar logo para o próximo? Esse daí foi bem picante, né? Ó, depois das bobagens que nós falamos, nada melhor do que um poema religioso para nos confessar dos nossos pecados, né, meninos? Soneto a Nosso Senhor. É soneto, tem estrutura fixa, joga de novo com o mesmo esquema de rimas: pecado, despido, delinquido, empenhado, rimas opostas ou interpoladas. Pequei, Senhor, mas não porquei pecado, viu? 10 de novo, decassílabo. Olha do que ele trata aqui. Pequei, Senhor, mas não porquei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. O que ele está dizendo na primeira estrofe? Que ele pecou, mas não porque ele quis pecar, ele pecou porque ele é humano, e ser humano é ser pecador. Diante da vossa alta clemência, eu estou nu, estou despido de qualquer mágoa, mácula, de qualquer pecado para poder me revelar para você, para Deus. Porque eu sei que quanto maior for o meu pecado, maior será o seu perdão. Olha a segunda estrofe. Se basta vos irar tanto pecado e abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Você entendeu a estrofe que massa? Você viu que ele está falando a mesma coisa da primeira estrofe? Só que na segunda estrofe ele está usando bastante os elementos do cultismo, aquele rebuscamento por meio da linguagem. E também elementos do conceptismo, uma vez que ele cria um jogo de imagens muito bem montado, mas essencialmente cultista, pela finesse, pelo trabalho com a linguagem que ele cria. Ele está apenas replicando a ideia de que quanto maior for o pecado, maior será o perdão de Deus para com ele. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e o prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Olha o tanto que ele é esperto. É um jurista, né? É um cara do direito, ele tem uma visão muito racional sobre tudo, mesmo quando o campo é religioso. Olha lá, ó. Ele está usando elementos da Bíblia para poder provar a sua teoria, para convencer sobre o que ele quer. Ele está dizendo, olha, na sacra história, ou seja, na Bíblia Sagrada, há uma parábola da ovelha perdida. Lembram-se do bom pastor? Que se eu tenho 100 ovelhas, 99 se perder, se 99 eu trouxe para o curral e uma se perdeu, o que eu, como bom pastor, devo fazer? Ir atrás dessa uma que se perdeu e deixar as 99 guardadas. E aí ele termina o poema então se colocando nessa posição, dizendo, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, recobrai e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada.
Significa que se o Senhor não me buscar para junto do seu rebanho, não serei eu que estarei errando, será vós. Porque eu já sou pecador, vós é que sois santo. No final, ele cria uma dualidade quando ele transfere a responsabilidade que é dele para Deus, afirmando que Deus deve perdoá-lo, porque se é da natureza humana pecar, tem que ser da natureza divina perdoar. Mas você viu que como o poema é bem construído no campo da fé, do reencontro com o sagrado, da pequenez do homem diante da dimensão de Deus? Senhores, mais um poeminha bem rapidinho, só para você observá-lo bem. Ó. A cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos avergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Que poesia é essa? Satírico-social. Por que ela tem um tom satírico? Por que ela é satírica? Porque ele está criticando os costumes da Bahia. Ele está criando a personificação da cidade da Bahia, sugerindo ali a figura dos seus cidadãos, e falando que são fofoqueiros, desafortunados, bons olheiros, estão sempre preocupados com a vida dos outros e nunca com a vida deles mesmos, o que é um grande problema. E deixa muito claro que tudo isso é culpa dessa usura, desse mercantilismo que tomou conta da colônia, mais especificamente na Bahia, em Salvador. Então é uma crítica aos costumes e a como o homem se corrompeu na cidade da Bahia. E eu separei um último apenas para a questão filosófico-existencial. Eu queria que você percebesse na Inconstância dos Bens do Mundo apenas o caráter filosófico reflexivo. Como que ele provoca no homem uma noção sobre a inconstância das coisas, a transitoriedade da vida, o escapismo e a certeza de que o conhecimento não nasce da sabedoria, o conhecimento nasce da ignorância. Uma vez que eu sei que nada sei, é dali que nasce o conhecimento. Se eu acho que sei muito, eu não tenho nada a aprender. Mas se eu, mesmo sabendo muito, sei que não sei de nada, não há qualquer coisa que qualquer pessoa me diga que eu não possa aproveitar algo daquela fala dela. Por isso ouçam, nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Você viu que ele vai alternando antítese e paradoxo, antítese e paradoxo? Ou melhor, paradoxo e antítese, paradoxo e antítese? Olha ali as antíteses no segundo e no quarto, luz e escura, ou luz e noite, e tristeza e alegria. Tá vendo como essa antítese é construída muito forte, muito firme? Então, o que eu quero que vocês vejam aqui é a inconstância das coisas. Porém, se acaba o sol porque nascia, se formosa a luz é porque não dura. Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena se insifia, olha quantas interrogações para provocar a reflexão do leitor. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente pela inconstância. Se eu tenho consciência da minha efemeridade, transitoriedade, do quanto eu sou pequeno diante do conhecimento e de tudo que me cerca, está ali a natureza da minha aprendizagem enquanto ser, enquanto sujeito. Se até o sol, que é o astro-rei, não dura mais que um dia, por que eu devo durar tanto? Então, ter consciência da minha finitude é o que provoca em mim a necessidade de evoluir enquanto indivíduo, enquanto sujeito. Beleza, meninos? Espero ter podido ajudá-los um pouquinho com relação à poesia do Gregório de Matos. E no próximo vídeo, Padre Antônio Vieira. Maravilha? Um grande abraço e até a próxima.